Minhas ovelhas amadas, meus irmãos, meus amigos, Shalom a cada um de vós. Que Deus vos abençoe abundantemente em o nome de Cristo Jesus. Aqui estamos para mais uma live abençoada debaixo da potente mão do nosso Deus. Onde você estiver, seja na sua residência, no seu trabalho, no hospital, seja bem-vindo e bem-vinda. Se não é inscrito no canal, se inscreva e também receba a bênção de Deus. Meus queridos, mais uma vez estamos aqui porque o Senhor, Ele preparou esse momento para este encontro. Então fique à vontade, participe conosco e receba de Deus a sua vitória. Eu quero aqui agradecer aos irmãos pelas mensagens enviadas, pela saudação. Muito obrigado. E olha, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia para acompanhar a palavra de hoje, tá bom? Mas eu quero aqui antes só recapitular o que nós falamos ontem, tá? Rapidamente. Eu pedi aos irmãos que na hora da palavra, todo mundo, se cala, ninguém pede mais oração e ninguém interage com o outro, ok? Ninguém vai pedir oração e nem vai ficar falando com um irmão aqui, outro irmão ali, nem dando boa noite para aqueles que chegam, entendeu? Porque cada irmão que chega, todo mundo vai dar boa noite, então a atenção é voltada para aquela pessoa. E a gente está na palavra, então a atenção é para Deus. Nós ontem aprendemos sobre a reverência para com Deus e para com a sua palavra. Isso chama-se reverência, entende? Então por isso você não vai dar boa noite para quem entrar. Quem entrar vai dar o boa noite educadamente e a gente recebe em silêncio. E passo a passo, dia a dia, os irmãos vão se atualizando. Todos que entrarem para participarem vão entender que toda vez que entrarem vão dar o boa noite e vão entender que não receberam de volta o boa noite dos irmãos por conta disso, por conta da palavra que está sendo ministrada. Então eu entro, dou boa noite a todos e eu sei que ninguém vai me responder porque estão ouvindo Deus falar, ok? Então é hora de ouvir Deus falar e não de ouvir os irmãos falarem. Por isso, queridos irmãos, eu quero pedir a vocês, mais uma vez, sempre que você quiser pedir oração, dar saudação aos irmãos, o boa noite, você faz isso antes da palavra, ok? Antes da palavra. Por exemplo, repito, temos aí, antes de eu entrar no ar, você tem a contagem regressiva, tá? Então, eu estou colocando a contagem regressiva 5 minutos. Estou colocando agora 5 minutos, que dá tempo de você chegar aqui 5 minutos antes das 7 horas e já começar aqui, dar boa noite, falar com os irmãos, entendeu? Pedir oração. E também, quando não for a contagem regressiva, mas quando for o banner com aquela trilha sonora, então naquele período você também dá boa noite, sauda os irmãos, pede oração, fala um com o outro, ok? Começou a palavra, o pastor, quando disser, vamos ouvir a palavra de Deus agora, então você para. Agora, irmãos, vocês podem participar da seguinte forma, não é para ficar em silêncio a palavra toda não. Ontem até observei que os irmãos se calaram, nem disseram amém, nem deram glória, nem deram aleluia, entendeu? Alguns irmãos ficaram aí em silêncio total, mas não é isso. Na hora da palavra, vocês vão interagir, vocês vão receber. O pastor está falando, eu disse alguma coisa que você sentiu de dizer amém, diga amém. De dar um glória, dê um glória. De aleluia, dê aleluia. Entendeu? Eu recebo em nome de Jesus. O que você não vai fazer é conversar com os irmãos e nem pedir oração, porque não é o momento. É o momento de Deus falar. Então, se Deus está falando, eu me calo. Deus está falando, eu vou ouvir. Chegou um irmão, chegou uma irmã, deu boa noite, eu vi, fico em silêncio. Recebo, mas recebo em silêncio. E essa pessoa, no dia a dia, ela vai começando a entender que, na hora da palavra, mesmo que ela dê boa noite, os irmãos não vão responder. Por quê? Reverência para com Deus. Porque se cada irmão que entrar, todo mundo for dar boa noite, imagina,
Imagina, vamos supor que tem 20 pessoas aqui. Aí o irmão entra, dá boa noite. Aí um dá boa noite, outro dá boa noite, outro dá boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A atenção foi tirada da palavra para dar boa noite para o irmão. E assim vai. Aí o irmão vai responder a cada um também e fica nessa. Então, queridos, vamos agora receber a palavra e todo mundo atento à mensagem de hoje. Ok? Antes da palavra, pede oração e sauda os irmãos. E dá boa noite para os irmãos. Para mim também, se quiser dar boa noite. Agora, começou a palavra, vou me calar e agora eu vou só interagir com a palavra. Vou dizer aleluia, vou dar glória a Deus, vou dizer amém e vou ser abençoado. Amém, queridos? Então eu peço mais uma vez, educadamente, com muita humildade, com muito respeito também aos irmãos. Eu sempre falo isso e ontem eu pedi assim, eu falei isso para vocês. Peço educadamente, amados, peço com humildade, com muito respeito a vocês, para o bem de todos eu falei, para que vocês aceitem isso de coração aberto, porque eu estou procurando ajudar vocês, tá bom? Em nome de Cristo. Agora, vamos receber a palavra do Senhor. Todo mundo agora concentrado na palavra do nosso Deus. O tema de hoje, amados, é esse que aparece na tela. Buscando primeiramente o reino de Deus. Buscando primeiramente o reino de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Todo mundo recebendo essa palavra poderosa ao coração, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Mateus 6, 33. O Senhor Jesus, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repito, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos irmãos, se pararmos para observarmos, nós vivemos num mundo onde as prioridades estão constantemente invertidas. Essa é a realidade. Você pode observar como a humanidade tem dado prioridade a tantas coisas que, na verdade, deveriam dar a outras coisas. Mas está tudo invertido. Tudo invertido. Jesus aqui, ele nos chama a buscar primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E como promessa, ele diz: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então busque o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Palavras de Cristo. É o Senhor Jesus quem está prometendo. Agora, o que significa buscar o reino de Deus? Buscar o reino do Senhor. Irmãos, reino de Deus, imagina, reino de Deus. Então, é o governo de Deus sobre nossas vidas. É o Senhor governando a nossa vida. É o Senhor sendo Senhor de nossas vidas. Então, isso é o reino de Deus, onde nós obedecemos a sua vontade, obedecemos a sua palavra, obedecemos a sua voz. Então o reino de Deus está sobre nós. Ele é o nosso rei. Nós o respeitamos. Nós o obedecemos. Então eu busco o reino de Deus quando eu obedeço a Ele, quando eu sigo os seus conselhos, quando eu priorizo
as coisas espirituais acima das materiais. Porque existe sim o lado material que nós necessitamos, nós precisamos. Quem aqui não precisa de bens materiais? Todos nós necessitamos. Todos nós, sem exceção. Mas, quando eu priorizo as coisas espirituais, estou buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Estou me submetendo ao governo de Deus e também à sua justiça. Eu estou debaixo da sua autoridade. Autoridade. Quando você prioriza o que é de Deus e você deixa o lado material para segundo plano. Então isso é buscar o reino de Deus. O exemplo claro que nós temos na Bíblia é sobre aquele fato que aconteceu quando Jesus foi convidado por Marta para ir à sua casa. E a sua irmã Maria estava lá em casa já estava dentro da casa. Você sabe que Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Então, Jesus é convidado por Marta, olha só, aí Jesus vai, ele entra na casa de Marta. Eu vou ler isso aqui para você. Vamos lá. Lucas, estamos em Mateus, um pouquinho mais para frente. Lucas 10, versículo 38. Vamos ler até o 42. Lucas 10, 38 até o versículo 42. Olha só, irmãos. Acharam? Lucas 10, versículo 38 até o versículo 42. Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Olha aí, irmãos. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Ouviram isso? Maria estava sentada aos pés de Cristo, fazendo o que, irmãos? Ouvindo os ensinamentos. Está vendo o que o pastor fala? O pastor está orientando você. O pastor está pedindo para você deixar ele te ajudar, priorizando a palavra de Deus, pregando o evangelho ao teu coração, para você ouvir atentamente e receber de forma completa, plena. Maria fez isso, irmãos. Maria esqueceu tudo. Maria parou tudo. Maria tinha coisa para fazer em casa? Tinha. Mas ela parou tudo. Está entendendo? Parou. Sentou aos pés de Cristo e ficou assim, olhando para ele. E Jesus falando, ensinando, e ela só ouvindo os ensinamentos. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha só, o Senhor não se importa que ela deixou que eu fizesse tudo sozinha? A fazer tudo, servir tudo só? Então você logo nota que Maria, de fato, deixou tudo, irmãos. Parou tudo. Para quê? Para ouvir a palavra. Você entende? Você está compreendendo o que o pastor está querendo falar para você? Está mostrando para você que a prioridade, irmãos, é quando Deus fala. Deus começa a falar, tem que parar tudo. Parar tudo. Está aqui uma prova. Marta viu que Maria deixou tudo para poder ficar sentada ouvindo a palavra. E ela está incomodada agora. Manda ela me ajudar. Aí, versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas.
Está muito preocupada, Marta, com isso, com aquilo. Para com isso, Marta. Para com isso. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então a boa parte é a palavra de Deus. A boa coisa que ela escolheu foi a palavra do Senhor, irmãos. Então, enquanto Marta estava agitada, para lá e para cá, Maria estava quieta, parou tudo para ouvir a palavra do Senhor, através de Cristo. Então é isso que nós precisamos entender. Quando a gente para tudo para receber a palavra com atenção, nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus. Então, Jesus está ensinando a todos nós, irmãos, que o reino de Deus, ele tem prioridade. As outras coisas são importantes, sabe? Mas tem algo que é mais precioso e que eu preciso dar mais atenção, que é o reino de Deus. Jesus, ele faz a promessa, dizendo: busca em primeiro lugar o reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ora, você sabe que Deus, ele conhece a minha e a sua necessidade. Antes mesmo da gente falar, antes de você dizer alguma coisa, o Senhor, ele já sabe, ele já conhece. Aqui em Mateus, capítulo 6, no versículo 8, Mateus, volta para Mateus 6, 8. Observe, olha o que ele diz, Mateus 6, 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, antes de você pedir a Deus, ele já sabe do que você necessita. Então Jesus está dizendo: as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Deus vai te dar as outras coisas no tempo certo, no momento certo, da forma que ele quiser fazer. Não precisa você ficar agitado, inquieto, sabe? Não precisa. Não precisa você ficar atordoado. Meu Deus, e agora? Calma. Busca Deus, continua se apegando a Deus, orando, cultuando a Deus, tendo reverência. E ele no tempo certo vai te abençoar. Ele não vai deixar faltar para você. Nós já pregamos aqui, irmãos, tantas vezes sobre tantas pessoas que tiveram o cuidado de Deus, que receberam a provisão divina. Nós falamos de Elias, que ficou ali vivendo ao lado de um ribeiro. Ao lado de um ribeiro. Corvos traziam comida para ele. E ele bebia da torrente, daquele ribeiro. Ele bebia água ali. Então, tinha comida, tinha bebida. Deus não deixava faltar para Elias. Deus cuidou de Elias. Então isso mostra a provisão do Senhor para nós. Não precisa ficar preocupado, porque o Senhor, ele sabe da nossa necessidade. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Ele cuida de cada um. Ele nunca deixou de cuidar de ninguém, irmãos. Deus nunca deixou de cuidar de ninguém. Ele cuida com amor. Ele cuida com o seu espírito. O espírito que traz a paz, que traz a calma, sabe, a tranquilidade. O Senhor sempre está cuidando de nós. Ele sabe exatamente onde dói. Ele sabe quem da sua casa precisa de ajuda. Ele sabe daquele que precisa de libertação, de salvação. Tudo isso ele sabe. Basta tão somente você continuar buscando o reino de Deus, e com certeza o Senhor, ele vai derramar sobre você bênçãos sem medida. Diga: eu recebo em nome de Jesus.
Agora, existe aquele perigo da gente inverter a prioridade. Ah, não, vou colocar em primeiro lugar o lado material. Depois eu busco. Quando der, eu busco. Quando tiver tempo, eu busco. Estou muito ocupado, não tenho tempo para participar de nada. Não tenho tempo para ouvir o momento de reflexão. Não tenho espaço para ouvir os 5 minutos com Deus. Não tenho tempo para participar da live, do Salmo da noite. Não tenho tempo. Não tenho tempo para parar para ouvir. Eu tenho tempo para outras coisas. Mas para estas coisas que estão ligadas ao reino de Deus, eu não tenho tempo. Aí há um perigo muito grande, irmãos. Eu tenho falado isso aqui, eu tenho batido nessa tecla. Tudo isso que eu estou fazendo durante o dia para o bem geral, tá? O bem espiritual de todos. Estou me preocupando com o seu lado espiritual, porque se o pastor não se preocupasse com o seu lado espiritual, o pastor não faria esses alimentos, não prepararia esses alimentos para passar para vocês. Mas observem, o alimento está sendo passado para vocês, todos os dias. Manhã, tarde e noite tem alimento. Então o pastor está se preocupando com o lado espiritual da igreja. Ninguém pode dizer aqui que eu não estou me preocupando com o lado espiritual dos irmãos. Seria um absurdo, seria uma ofensa se alguém falasse isso. Porque tudo está aí diante dos irmãos. Está tudo disponível aqui no canal para os irmãos. Então tem alimento, tem sim o lado espiritual sendo oferecido para todos. Agora, cada um é que decide. Você tem total liberdade, você tem um aparelho celular na sua mão, seja no computador, no tablet, onde for, você tem sim a disponibilidade, até na TV, você tem um controle, você tem tudo aí na sua mão para poder acessar e receber. Ou seja, buscar o reino de Deus. O reino de Deus está bem pertinho de você. Cabe a você fazer por onde. Agora, ocupado aqui, ocupado ali, buscando primeiro as coisas do mundo, buscando em primeiro lugar as coisas deste mundo. Então, meus irmãos, com certeza, tudo isso vai acabar sufocando você. Vai acabar sufocando e atrapalhando a tua vida espiritual. Pode ter certeza que o lado espiritual vai despencando cada vez mais, vai tendo um esfriamento, a pessoa fica vazia, e um cristão vazio, ele se torna uma pessoa insuportável. Um cristão vazio, quando o cristão não preenche o coração das coisas de Deus, do reino de Deus, ele vai esvaziando de Deus e as coisas do mundo vão sufocando a sua vida. Então a pessoa fica com a cabeça cheia, o coração apertado, fica com angústia, fica com depressão, sabe? A pessoa fica com a alma totalmente distorcida. Há uma... Como é que eu posso dizer? Eu posso dizer que há um rebuliço dentro da pessoa, um rebuliço, sabe? E quando há um rebuliço dentro da alma da pessoa, só a misericórdia. Mas por que tudo isso? Porque não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro se preocupa com outras coisas. Ah, eu estou preocupado com isso porque eu quero resolver aquilo, porque eu quero resolver aquilo outro. E o reino de Deus, as coisas de Deus, que ela deveria se apegar cada vez mais. Ah, eu vou escutar essa palavra aqui, eu vou ouvir essa daqui, vou participar disso aqui. Isso tudo traz muita paz e fortalecimento. Do contrário, só fraqueza, só cansaço, só fadiga, e aí há uma desmotivação. A pessoa vai pouco a pouco definhando. Ela vai se afastando de Deus. E Jesus deixou bem claro para todos nós. Mateus capítulo 6, versículo 24. Você pode ver aí, olha. Versículo 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então ele coloca aqui algo material e ele coloca algo espiritual. Então você não pode servir a Deus e a riqueza, ou seja, a Deus e as coisas materiais.
Você tem que decidir. E claro que essa decisão tem que ser por Cristo, servir a Cristo, estar com Cristo, porque as outras coisas serão acrescentadas. Mas se você buscar o lado material primeiro, a outra parte, que é o reino de Deus, não será acrescentada. Pode ter certeza. Ficará de fora. E não vale a pena, não é, irmãos? Não vale a pena. Você escolher o lado material, você perde o lado espiritual. Mas se você recebe o lado espiritual, você ganha o material. A exemplo daquele homem, aquele jovem rico. Lembra? Jovem rico. Aí ele disse: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: você conhece os mandamentos. Não matarás, não roubarás. Ele fala os mandamentos, o rapaz diz assim: isso aí eu tenho observado desde a minha infância. Jesus disse: pois é, mas tem uma coisa que te falta. Ele disse: pega tudo o que você tem, vende, dá aos pobres e segue-me. Você terá um bom tesouro no céu. Ou seja, Jesus ofereceu o lado espiritual para aquele rapaz. Mas aquele rapaz estava tão apegado ao lado material, ele não quis abrir mão do lado material. A preocupação dele era com o lado material, que ele baixou a cabeça e foi embora. Então você vê que Jesus ofereceu o reino de Deus para ele, mas ele não quis o reino de Deus. O que ele quis, na verdade, foi permanecer com os seus bens. Ele colocou seus bens como prioridade, em primeiro lugar. Por isso, queridos irmãos, que nós temos que abrir mão de tudo para deixar que o reino de Deus em nossas vidas esteja em primeiro lugar. Não tem casa, não tem carro, não tem trabalho, não tem família, nada disso pode estar em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar deve estar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é importante. Buscar o reino de Deus é preciso. Você tem que perguntar a si próprio. Se pergunte, faça essa pergunta: o que é que tem sido prioridade na minha vida? O que é que eu estou priorizando? Qual é a prioridade? Então você vai saber, você vai entender, sua consciência vai dizer se você tem priorizado as coisas de Deus ou as coisas do mundo, do dia a dia. Se você tem colocado na frente estas coisas materiais, os compromissos, e tem deixado Deus, o reino de Deus, para segundo plano. Então faça um compromisso diário de buscar a Deus. Faça esse compromisso, esse pacto de buscar a Deus, sabe? Em oração, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, participando aqui com a gente. Dessa prioridade. Você pode, por exemplo, acordou, poxa vida, acordei, vou ouvir a palavra de Deus. Vem aqui no canal. Você não recebeu o salmo de ontem à noite? Aí pela manhã você já entra, vou ouvir aqui o salmo, começar o dia bem. 8 horas tem aqui o momento de reflexão. Aí você pode ouvir até os 5 minutos com Deus de ontem, que você não ouviu. Você pode ouvir quando acordar no outro dia. Entende? Você já tem uma palavra. Aliás, você tem várias disponíveis para você. Chegou aqui no canal, você não vai faltar conteúdo para você. Então você vai ouvir, vai ser alimentado e já começa o dia bem. Durante o dia, vai almoçar, pega o celular, vou clicar aqui, vou ouvir também, vou no canal. Aí você vem aqui e já clica em alguma coisa que tem aqui e já vai ser mais alimentada. À noite a mesma coisa, vai dormir a mesma coisa, tem tempo, sabe? Tem momentos que você pode aproveitar mais o reino de Deus através da sua palavra. Então, confie que Deus, Ele está olhando para você e você buscando em primeiro lugar o reino dEle, Ele vai cuidar de você. As demais coisas serão acrescentadas. Ele sabe de suas necessidades. Ele sabe. Enquanto você se dedica a Deus, Ele vai estar trabalhando em seu favor, cuidando de ti e abençoando a sua vida. Faça isso, querido e querida. Olha,
Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque. Mas busque de verdade, sabe? Busque andar no caminho do Senhor. Busque se alimentando dessa fonte de vida. Busque louvando. Busque o reino de Deus dessa forma, se entregando, porque na medida que você se entrega, Deus ele recebe a tua adoração, ele recebe a tua vida, sabe, como oferta viva, porque você está doando a sua vida para ele. E claro que a provisão de Deus virá sobre você. O propósito de Deus na tua vida é um propósito de mudança para melhor, claro. É um propósito de fazer você feliz. Mas para isso você tem que realmente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque Jesus está dizendo, as demais coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, se você não busca em primeiro lugar o meu reino, você não vai receber as outras coisas. Depois não reclame. Não reclame. Você tem que fazer justamente isso. Então veja o que tem sido prioridade na sua vida, organize tudo. Coloque Deus como o centro da sua vida. Deus é o centro da minha vida. Então primeiro Deus, depois as outras coisas. No outro dia, primeiro Deus, depois as outras coisas. Sempre Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? Se você recebe essa palavra, ou recebeu de coração essa palavra, diga eu recebi, diga eu creio, e diga, eu tomo posse. Diga, está feito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero orar por você, seu lar, sua família, por todos que necessitam de oração. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e querido Pai. Senhor, aqui estou com meus irmãos, com meus amigos e minhas ovelhas. Eu te louvo por essas vidas, Senhor. Eu te glorifico de todo o coração. Aqui estou intercedendo, Senhor, e colocando diante de Ti cada pedido que foi feito ou está sendo feito agora. Cada nome que é apresentado, meu Pai, por esta pessoa. Ela que está colocando diante de Ti, Senhor, essas vidas em oração. Eu junto a minha fé com a fé de cada um, Senhor. E assim a nossa oração chega até o Teu trono, trazendo para nós resposta, trazendo para nós, meu Deus, mudança, trazendo provisão, porque Tu és sim o Deus que cura, que sara, que liberta, que prospera, que salva, que transforma. E essa pessoa pede a transformação de alguém da sua casa, a libertação de um ente querido, o livramento, a cura, meu Pai, para essa doença que os médicos falaram que não tem jeito, que não tem solução. É uma doença incurável, é uma doença que está se agravando a cada dia, mas, Senhor, a última palavra é Tua. O Senhor está no controle de tudo. Nós acreditamos em Ti, confiamos em Ti, Senhor. E em nome de Jesus, nós estamos ligando aqui na terra. Liga nos céus, meu Pai, para que essa vida seja contemplada. Todos neste lar, Senhor, todos nesta casa, neste apartamento, nesse espaço, sejam iluminados pela Tua luz. Que o Senhor traga, meu Pai, grandes respostas em todas as áreas de cada um. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. E desde já te agradeço na certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus, meu querido e minha querida. Jesus ilumine vocês, meus irmãos. Quero dizer a todos que estaremos juntos amanhã no momento de reflexão, 5 minutos com Deus. Hoje tem um salmo da noite, amanhã também tem um salmo da noite. Porém, a live, atenção, a nossa live, os irmãos já sabem, sexta não tem, sábado também não. Mas, domingo pela manhã, 8 horas, estarei aqui com vocês, com a permissão de Deus. Tá bom? Nossa live, domingo, 8 horas da manhã. Mas amanhã,
as outras programações estarão de pé, tá bom? 8 da manhã, momento de reflexão, meio-dia, 5 minutos com Deus, e 10 da noite, o Salmo da Noite. Mas ainda hoje tem Salmo, hein? 10 da noite tem Salmo. Participe comigo, em nome de Jesus. Queridos, um forte abraço para vocês. Obrigado aqui pela presença, obrigado pelo carinho de todos. Muito obrigado pela sua participação. Eu peço a Deus que continue te abençoando poderosamente, que o Senhor cuide de ti e te dê muita paz. Tá bom? Se cuide e não esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um forte abraço, queridos. Uma boa noite. Shalom.